O Bar das Palmeiras era isso. Era um lugar em que muitas pessoas sonhavam ao mesmo tempo. Talvez tenha sido o primeiro sítio onde se juntou esse tipo de convivência de música e política. Aqui, para nós, vinhamos com a utopia do punk, de querer fazer a revolução aqui, cheirava a revolução e a diferença. Não inventámos este princípio da política e da festa em simultâneo, mas acho que conseguimos vivê-lo como mais ninguém viveu. Os concertos eram coisas absolutamente incríveis. Uma banda que quisesse ser conhecida e ter um currículo como deve ser, tinha que ter passado por ali. E foi a primeira vez que peguei num acordeão assim a tocar, assim para mais do que 5 pessoas, não é? Que era a banda na altura. E era um lugar também um bocadinho, já na altura, lendário. Já era um lugar em que às vezes outras pessoas fora daqui já pensavam, ei, lá acontece isto, não é? E não acontecia, mas pronto, era assim, já havia mitos, não é? Já havia coisas que se dizia que aconteciam, ei, lá, fazem umas festas, não sei o quê. E o pessoal dizia, pois é verdade. As reuniões para a Tropa Não, juntar aqui o João Rivas, o João Peste, os Rádio Macau, tudo na mesma sala, tudo a discutir quase pacificamente. Às vezes a coisa corria mal. E aqui neste sítio foi onde o João Rivas enfiou uma chapada no João Peste. Aqui neste preciso. O gajo, o João Peste estava aqui sentado, o João Rivas estava aqui e espetou um chapadão. Pá, tempos do caraças, pô. E já não vinha aqui há muitos anos. Vais ouvir risos, piadas, anedotas, momentos loucos, engraçados, quase surreais. Mas não te deixes enganar pelo tom nem pela euforia das memórias. Esta história é uma tragédia. Lembro-me de entrar nessas escadas à direita e estarem 2 pessoas a fazer amor. Portanto, havia coisas completamente impensáveis. Aquela casa de banho às vezes era uma coisa medonha, porque, portanto, parece havia uma reunião na sala, como já havia grandes reuniões na casa de banho. Casa de banho eram ex-libris aqui, mas é que era mesmo. De certa maneira aquilo funcionava, apesar de, pronto, pessoal, ser juventude e um bocado anárquico e não sei o quê, mas sim, mas funcionava com essa magia, vá. Mas uma vez que se vinha ao Bar das Palmeiras, depois era assim viciante. Grande parte das pessoas que ainda hoje são minhas amigas era malta que conhecemos-nos lá. Até acho que foi o primeiro sítio noturno onde entrei em Lisboa. Para mim, os sítios onde normalmente acontecem coisas, costumo dizer que são a minha universidade. Este era um deles. Não há um dia que passe que eu não me lembro. E não, em qualquer altura ouço qualquer coisa que me transporta para aqueles muitos concertos que dei. Meu primeiro livro, o lançamento foi lá, em Caixa Negra, avião desviado por ataque terrorista. Palmeiras era o último sítio, era o ponto de encontro quase da malta que saía dos bares e era ali que se encontrava no final da noite. E pronto, tenho essa ideia de estar assim um bocado aflita, mas de repente tudo acontece e surge e estamos a cantar e a dançar e a tocar e era isso. E vivíamos a vida como ninguém. Realmente apaixonei-me muito por aquele sítio e pronto, e depois ele acabou de repente. Esta é a nova temporada de Palmeiras, um palácio em revolução. Eu chamo-me Joana Louçã e esta série foi feita com o Miguel Bordal. E desta vez convenci-o a que se ouça a sua voz também. Criação sonora e produção sonora de Gui Caligari. Esta é a 2ª temporada e, se ainda não ouviste a primeira, convido-te a espreitar primeiro os 3 episódios antes de vires para os anos 80 connosco. Palmeiras, um palácio em revolução. Ela é a sede, edifício aristocrata caído em desgraça por lutas entre herdeiros no início dos anos 70. Num tempo cheio de istas e de siglas, ela foi ocupada em 75 por jovens trotskistas
que tiveram de defender a ocupação contra maoístas. Agora, estamos nos anos 80. Os jovens vão deixando de ser tão jovens assim. Tinha combinado com quem está para me ouvir que na primeira temporada, em sinal dos tempos vividos, nos tratávamos na primeira pessoa do plural. Agora, o céu está cinzento. É uma altura em que parece que não há alternativa. Ficou tudo mais individual e por isso vamos ao tu. Falaram, por ordem de chegada, Luís Osório, Totrips, Luís Morgadinho, Cecília Honório, Heitor de Sousa, Alexandre Freitas, Sandra Batista, José Luís Peixoto, José Fabião, Carlos Antunes, Rita Godinho, Teresa Milheiro, Fernando Faustino e Pedro Loi Duarte, Dina Nunes, Ana Alcântara, Ricardo Alexandre, Totrips, Carlos Antunes, Tiago Gomes, João Moraes, Sandra Batista e Pedro Carraca. Como é que tu foste lá parar a primeira vez? Então, pronto, a primeira vez fui com o meu irmão, fomos assistir, eu acho que íamos assistir a um ensaio de uns amigos dele. Eu acho que era aqueles concertos que havia à noite, nas Palmeiras. E era alguém amigo do meu irmão, era o Small, ele foi fotógrafo dos chutes e dos censurados, dos pesticidas, então estava no meio das bandas todas. Nós parávamos no Bairro Alto, num bar que era o Gingão, basicamente todos os dias da semana, fazíamos lá a vida, pelo menos a parte noturna, à tarde ensaiávamos, à noite íamos para o Gingão. E a determinada altura começou-se a falar que havia ali no Martim Muniz um sítio do PSR. E também havia pessoas do PSR que nós conhecíamos bem e que passavam lá pelo Gingão, como por exemplo o Bolsos. E começámos a ter essa informação de que aquilo ia funcionar como um bar e que eventualmente até se poderia lá tocar. E então passámos a frequentar também as Palmeiras, nesse intuito de beber um copo com os amigos e ouvir música e estar com pessoas que nos diziam alguma coisa. E lembro-me de começar a ir lá assim nesse cenário, mesmo antes de tocar, depois mais tarde tocámos lá também. Ouviste a Rita Godinho, irmã do Sumol, alcunha do fotógrafo Pedro Lopes, e Luís Varatoso, músico na altura dos Pesticida. A descrição da semana passada no Gingão, no Bairro Alto, foi semelhante à de muitas outras pessoas com quem falei, e dá-me a impressão que era como se Lisboa se dividisse em dois tipos de pessoas, sem meias medidas. Quem saía à noite e quem era da noite, da night, como várias pessoas me descreveram, e quem não saía. E quem saía, saía intensamente. Quem era mesmo da noite. Agora vamos ao Ricardo Alexandre, jornalista e muito amigo de João Aguardela, músico na altura dos Sitiados. E depois, João Pedro Almendra, músico. Fui com aquele que era na altura o meu único amigo em Lisboa, que eu sou do Porto, que era o João Aguardela. Eu tinha conhecido o João no Porto porque ambos andávamos, com mais um amigo comum, andávamos a tentar seguir os chutes e pontapés para todo lado em concertos, desde a saída do álbum do Cerco em finais de 85. O João tinha começado a ir aos concertos com um amigo meu, ou a encontrar-se em concertos com um amigo meu que era 2 anos mais velho. E isso nessa altura faz a diferença, não é? Eu comecei a ir aos concertos um bocadinho depois deles, uns meses ou meio ano depois deles, se quisermos. Portanto, já os Sitiados estavam a começar. E lembro de ir às Palmeiras a primeira vez com o João. Sei lá, passado algumas vezes de ter ido lá, cheguei a estar uma noite lá a ajudar a servir copos no bar. Tenho mesmo memórias muito, muito queridas desse tempo. Mas quando a gente lá ia um bocado para ver, a gente batia à porta, pronto, eles lá nos outros, naquele espírito, que aquilo até era engraçado, assim, um bocado aquelas cenas ao princípio, um bocado utópico, a gente já sabe, aquelas cenas um bocado Che Guevaras e o que é, ali um bocado o princípio, o pessoal está-se ali a organizar, pronto, mas com uma cena cultural, não havia ali assim nada, pronto. Como foi até ao princípio. E aí, se calhar, ao 25 de Abril, formaram-se assim uma data de células assim mais ativistas mesmo. E eles queriam até dinamizar aquilo, tinha um espaço interessante, a casa era bem antiga, um palácio para aquilo, século XIX. Para resumir um pouco, o João Pedro Almendra vai descrever como bateu à porta das Palmeiras, onde estava a ensaiar um amigo seu, Jorge Bruto, da banda Emílio e a Tribo do Rum. Agora eu digo isto, mas já lá vão aqui
30 mocas, 40. Pronto, eu andava à procura de ganza, descia a avenida, coisa, descia ali no Socorro, coisa, fui ali, sabia coisa. Jorge, coisa, bati lá à porta, sala de ensaio, pá, desculpa aí pessoal, coisas. Pronto, saí dali e entrei dentro do metro. Entretanto, pá, naquela altura também era um bocado mais fácil, éramos mais novos, íamos mais à noite, um gajo convivia mais. Pronto, também a vida era diferente, um gajo fazia mais contatos. Não vi estas cenas das redes sociais, muita gente tinha que ter outro tipo de contato. O pessoal ao telefone não chegava, muitas vezes estava barrado. Acontece que eu entro dentro do metro e aparece-me um fulano que era o Miguel Escada, putz, chaval novo. Pá, de coisa, comprei um Fostex, pá, queria fazer uma maquete, não sei o quê. Eu tinha acabado de sair da sala e já, pá, vê lá se sabes de alguém que queria gravar uma maquete. Eu entro dentro do metro, bem, dentro do metro, cedo com fome, Miguel, bora. Já não deu para sair, saímos no Recife, bora para trás. E o gajo, Fónix, outra vez, tu. Não, olha, presente, Miguel Escada, presente, cheiros, brutos, e tenda-se, pá, está lá. Foi um bocado assim, gravaram a primeira maquete. Depois, a partir daí, o pessoal começou a se juntar lá mais. E assim nasceu a primeira maquete de Emílio e a Tribo do Rum. Por enorme coincidência, encontrei na loja da Groovy Records uma versão recentemente editada de um disco deles pela editora da própria Groovy. E no verso do disco está escrito: as músicas ao vivo foram gravadas em cassete nos concertos, outras fizeram parte de maquetas, como o trabalho do Escada e do Peter. Com efeito, 5 das 16 músicas do álbum, segundo a legenda, foram gravadas por Miguel Escada no PSR a 15 de fevereiro de 1987. Confere. Mas adiante, a melhor descrição sobre como foi parar às Palmeiras é do José Luís Peixoto, escritor. As primeiras vezes que eu cá vim parar foram, agora vistas a esta distância, muito engraçadas, porque eu vivia no Alto Alentejo, não é? Mas lá, no contexto da minha aldeia, eu era uma figura assim um bocadinho fora do... José Luís ouvia música pesada, o que na segunda metade dos anos 80, no Alto Alentejo, era raro. E tinha o cabelo comprido. Imagina, se tivesse sido uns 15 anos antes, era até se calhar comum, mas naquela altura ali do fim dos anos 80 e naquele contexto era uma coisa fora do vulgar. E depois também ao mesmo tempo, a partir daí, veio de certa forma uma politização que tinha que ver também um pouco com aquilo que eu absorvia a partir desse tipo de música e desse tipo de cultura, que era que circulava de uma forma que hoje em dia é assim um pouco romântica, que era o que nós chamávamos o underground. Porquê? Porque existia toda uma rede de publicações, fanzines, de fotocópias, pessoas que gravavam cassetes, bandas que faziam demotapes e que trocavam todas essas coisas pelo correio. Uhum. Lembro-me que entrei nisso assim através de um anúncio no Blitz, né? O Blitz era também uma instituição, o jornal. E lembro-me de ver num anúncio, depois devo ter escrito para algum apartado, uma coisa assim, e recebi uma carta que provavelmente vinha cheia daqueles panfletozinhos, aqueles flyers que se faziam, e depois comecei a pedir uns de uns para os outros. Pronto, passado uns tempos estava metido nesse mundo. Também eu próprio lá com os meus amigos fizemos uma banda que chamámos Hipocondríacos, que tinha assim umas letras também interventivas contra o serviço militar obrigatório, contra o cavaco, contra, sei lá, uma série de coisas. Na maior parte das vezes era sempre contra. Entretanto, terminou o secundário e veio estudar para Lisboa na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, onde, de repente, todo o mundo do underground, que até então tinha sido acessível apenas pela caixa do correio, passa a existir ao vivo e a cores. Tinha uma aproximação grande assim à cena anarquista, que era o CCL. O CCL, acho que até ainda existe, era um centro de cultura libertária, assim se chama, mas que na verdade era um primeiro andar em Cacilhas. Havia depois também aqui muito perto a Batalha, o jornal, que aí era uma coisa que
de certa forma de outro mundo, porque ainda na altura haviam lá pessoas que tinham passado pela Guerra Civil de Espanha, pessoas que tinham Além memórias. disso, tinha amigos que frequentavam as Palmeiras e assim foi lá parar, finalmente. Havia o PSR, que eu já tinha acompanhado mesmo enquanto estava no Alentejo, até antes de eu poder votar, e que também tinha uma forma de comunicar muito especial, também falava de uns temas muito especiais, com os quais eu me identificava, embora não tivesse assim uma compreensão de tudo o que significava, não é? Ainda assim, eu percebia que, de certa forma, era a minha gente. Nós encontrávamos, nós fazíamos a festa. Estas são as pessoas com quem eu e o Miguel conversámos para fazer este podcast, a falar todas ao mesmo tempo. Foram 44 pessoas, uma média de 43 minutos por entrevista, um total de 1874 minutos, mais de 31 horas. Uma loucura. Há uns anos atrás fiz um curso de podcast no Senjor, que faz formação profissional para jornalistas e outras pessoas que tais. E numa das aulas, Francisco Sena Santos dizia que na escrita para áudio ou para conteúdos áudio, como não temos o suporte visual que permite muitos atalhos, é preciso levar as pessoas pela mão, mostrar-lhes o que estão a ouvir. Eu gostei muito dessa ideia, mas nesta temporada vai ser impossível levar-te pela mão. Vais ouvir demasiadas vozes, vai ser caótico em alguns momentos. Eu vou tentar explicar-te quem é quem, mas aviso já que vai haver alturas em que não vou conseguir. No fundo, vai ser um bocadinho como eram as noites nas Palmeiras. E para ilustrar aquilo que eu quero dizer e para perceberes o que podia acontecer uma vez aberta aquela porta, vais ouvir Heitor de Sousa, José Luís Peixoto, Fernando Faustino e Pedro Eloy Duarte. E depois Tó Trips, Luís Borgadinho, Sandra Batista, na altura a começar a tocar em sitiados, Fernando Faustino e Pedro Eloy Duarte, um pouco todos misturados, mas o tema justifica-o. Por aqui passaram grandes bandas e grandes concertos para centenas de pessoas, não cabia mais ninguém. As bandas às vezes estavam num estradozinho ou então estavam mesmo no chão e estava ali a acontecer um concerto mesmo. Se tu fores lá e olhares para aquela salinha, pensas, como é que podia estar aqui um concerto com uma banda completa, não é? E no entanto, grandes concertos que ali existiam. E havia sempre público, havia sempre gente, fosse qual fosse a banda. Sim, porque aquilo era tal coisa, um gajo pegava um nome, na altura não me lembro, devia ser 6 escudos, tinha direito a uma cerveja, assim, uma coisa desse tipo. Era, pagava-se, já não me lembro. Acho que sim. Era assim uma coisa simbólica, sim. Lembro-me uma história com o baterista dos Lulu, com o Slems, que já cá não está, que estávamos cá dentro do concerto e alguém vem dizer, e ele tinha um Mini já assim meio mais velho e tinha estacionado mesmo aqui à porta assim aqui no passeio, em frente ao gradeamento, e veio um gajo dizer, foda-se, Slems, está ali um punk a partir do carro todo e não sei o quê, e nós fomos lá fora. E estava um puto punk a partir os farolinhos ao pontapé, estás a ver, com as botas da tropa. E ele disse, manda aqui mais uns pontapés. E ele disse, e o Slams era assim um gajo enorme, estás a ver. Ele disse assim, mas esse carro é meu. E a partir daí, vou contar mais. É engraçado o que tu contas isto aqui. Era tudo muito medo, ou seja, tu nunca sabias o que é que ia acontecer uma noite aqui. É sempre uma. Sim, não normalmente. Sim. Isso faz. Sei lá, hoje em dia tu vais a um concerto e as pessoas portam-se bem, não é? E nessa altura havia sempre confusão. Qualquer sítio que tu fosses de concertos havia sempre confusão. Mas isso fazia parte, estás a ver? Isso fazia parte da maneira de estar das pessoas. E tu achas que... Eu não estou a dizer que eu não andava à porrada com ninguém, mas havia sempre grupos, ou havia sempre... Mas só para fazer, não sei se faz sentido o paralelo, mas achas que isso tem a ver um bocadinho com logo a seguir ao PREC e a ver o pessoal ainda ter uma noção de... o pessoal a querer
libertar-se de certos pesos do passado e hoje em dia já está tudo mais calmo e que se calhar até precisávamos era um bocadinho. Sim, não, há uma coisa, é uma coisa que eu também sou dessa opinião. Acho que hoje em dia precisava-se de uma coisa mais ter um pouco dessa rebeldia, vá. Porque às vezes acho que é tudo muito pacífico, mas pronto. Mas se calhar é outra maneira de fazer as coisas, não é? Também não gosto de ser o velho do Restelo. Assim, na altura eu acho que também não é isso, não havia nada, estás a ver? E depois também havia aquelas influências lá de fora, depois também a cena do punk tinha a ver com isso, não é? Do No Future, sei lá, o pessoal estava a tocar e o pessoal a escarrar em cima, sei lá. Hoje em dia isso é impensável veres isso, ou ninguém faz isso. Eu não estou a dizer que era fixe fazer isso, mas era uma cena que acontecia muito. O Todd Trips ontem estava-me a dizer que nos concertos, de vez em quando, havia pessoas a escarrar para quem estava a tocar. Sim. Era normal escarrar-se quem estava a tocar, não havia grande respeito por quem vinha de facto mostrar a sua musicalidade e a sua poética. Acho que no fundo competíamos todos um bocadinho uns com os outros e olhávamos para as medalhas que ficavam a seguir ao escarrar como prémios, porque às vezes eram vedetas e ídolos nossos que nos escarravam em cima, isso era lindo, então guardavam-se essas medalhas. Era uma bênção. Forma estranha de vida. Não, eu apanho mais as latas, garrafas, que acho que é depois a partir daí que é proibido levarmos latas e garrafas para espetáculos. Levávamos esse tipo de coisas, mas era num sentido fixe, no sentido tipo, estou aqui e dávamos uma garrafa, mandavam sutiãs para cima de um palco, flores, camisolas, t-shirts, sapatos. Cuecas nunca? Cuecas não me recordo, não. E o disparate também era depois nos autógrafos, as miúdas a quererem autógrafos no meio dos peitos, sabes? Ao pé do rabo. Opa, e tu não ligavas nada. Elas estarem a pedir. Eu acho que hoje em dia, eu não sei, eu acho que tinha outra cotação. Eu não sei explicar isto, mas tu no momento era ok, até te rias um bocado e tal, mas era perfeitamente normal, porque era um desejo daquela pessoa ter ali no peito a assinatura do seu artista. Às vezes como estávamos em cima do palco, tanto aqui como noutras salas mais pequenas, se conseguíssemos puxar pelas cordas do baixo, ou a música que estava em cima do palco também acontecia, ou desligar a luz ao pessoal que estava a tocar, desligar o PA. Havia assim uma série de aventuras. Sim, havia muita rudeza desse tipo, era um bocado. A coisa não era fácil, não, porque havia pessoal que, pronto, por motivo ou outro, ou queriam chamar a atenção, ou de alguma maneira não gostavam da banda e que se tornavam mesmo, pronto, efetivos, não é? Engraçado, há coisas que mudaram tanto, não é? Sim, havia sempre porrada nos concertos. Havia ou era o bêbado, ou era os skins, ou era os rockabillys, ou era o não sei quantos, o punk não sei quantos. Havia sempre confusão, mas não era por causa disso que a malta deixava de ir, portanto isso fazia parte as pessoas eram menos menos passivas nesse sentido, ou menos civilizadas, como eram de dizer. Tem os dois lados. Mas pronto, mas era o que era. Agora que já tens uma ideia do que poderia acontecer durante os concertos, falta-te saber como é que eles eram. E se nos anos 70 havia uma enorme criatividade nas siglas dos partidos marxistas-leninistas que se formaram, nos anos 80 os nomes das bandas não lhes ficaram muito atrás. Luís Morgadinho, Sandra Batista, Raul Gonçalves, também conhecido como Scalgés, Ana Alexandrino, Tiago Gomes, Rita Godinho e José Luís Peixoto.
E que concertos é que te lembras de ouvir? Os K4, S-Intento, os clandestinos. Os clandestinos, os Condenação Pacífica. A banda do Tó Trips também, os Amen Sacristi, dos Bastardos do Cardeal. Havia os Tropa Morta. Por exemplo, lembro-me de ter jantado lá com o Tó Trips e com a banda, quando eles tocaram com o projeto que tocou pouquíssimas vezes, que eram os Limpas Chaminés. O Escasso Crónico. Uma banda que era um estado de sítio. E era para ter ido lá tocar, só que a minha banda que começou a tocar nessa altura, o primeiro concerto que demos foi em 1990. Foi numa fase de transição, que é, ainda entreguei uma maquete no Rock and Roll, mas não Este cheguei é a o tocar João lá Moraes, também conhecido como o Gajo, que tocava na altura em Corrosão Caótica. Depois, Skal Jazz, Luís Morgadinho, Paulo Pena, Carlos Antunes e Luís Branco. Pesticidas. Também vi aqui um ou dois espetáculos dos Blind. Sangue e os Ossos, Los Tomates. Eu vi aqui concertos muito bons de pessoas de quem não esperava ouvir concertos muito bons aqui. Estou-me a lembrar, por exemplo, os Afonsinhos do Condado. Deram um concerto extraordinário aqui, com Estás a ouvir o José Fabião, que tocava nos Clandestinos, e segue-se um coro com Sandra Batista, Paulo Pena, Heitor de Souza, Luís Morgadinho, Carlos Antunes e novamente o Paulo Pena. E na janela do cantinho, lá na baía da janela, estava o Tomás Pimentel, creio eu, e outros, a tocar sopros. Isto sem PA, sem nada, era som direto, quase. Foi uma coisa extraordinária. Eu conheci o João Ribas no Bar das Palmeiras, mas não me recordo verdadeiramente do espetáculo, mas sei que ele tocou. Os censurados. Eu gostava muito quando os censurados, Os censurados tocaram aqui, depois chegaram os Tara Perdida também, depois, quando acabaram os censurados, acho que também chegaram a tocar aqui. O Jimba também, vi um espetáculo do Jimba aqui também, muito engraçado. Foi tal logo dos primeiros que eu vi. Acho que foram os Afonsinhos do Condado. O primeiro concerto logo dos Sitiados, porque eu não conhecia os Sitiados, não conhecia o João, e a primeira vez que venho cá estava um pouco atrasado, devia ser, não sei, meia-noite, e entrei, e a primeira coisa que vejo é o João a tocar acordeão e a tocar uma música que era o Soldado, que era uma espécie de fado. E era uma música importante porque era uma música aqui de ligação com o Bar das Palmeiras e com o PSR, porque era uma coisa antimilitarista, uma música antimilitarista, e achei que tinha visto uma visão, tipo, era de facto uma visão. Era que, sabes, quando tu reconheces uma pessoa e é uma pessoa diferente de todas as outras e não sabes muito bem quem é, mas sabes que aquela pessoa é especial, e foi assim. Depois tornámos muito amigos. Portanto, esse concerto é um concerto mítico. Veio nomes grandes da altura a passarem por esta casa. Muita gente foi-se infeliz aqui, sem dúvida. Este bar traz boas memórias. Vi aqui tanta coisa que perdi completamente. E a verdade é só uma, já lá vão 30 e tal anos. É difícil de recordarmos tudo. Nesta reta final, o Luís Osório descreveu a primeira vez que viu o João à Gordela. E seguiram-se o Luís Morgadinho, Skal Jazz e Carlos Antunes. Estás aos poucos a voltar a habitá-la, a ela, a sede, que agora vai começar a mudar de nome para Elas, as Palmeiras. No próximo episódio vamos continuar o caminho e perceber como o raio é que elementos dos Chutos, dos Pesticida e de tantas outras bandas passavam a noite de Natal com ela. Este foi o primeiro de não sei muito bem quantos episódios da segunda temporada de Palmeiras, um Palácio em Revolução. Se gostaste, partilha-o com os teus amigos, deixa uma avaliação ou um comentário onde quer que o tenhas ouvido. Parece palerma, mas toda a divulgação ajuda. Realização, narração, escrita e edição de Joana Louçã e Miguel Bordal. Criação sonora e produção sonora de Gui Caligari. Neste episódio ouviste excertos das músicas Soldado, de Sitiados, e Roque das Caveiras, de Emílio e a Tribo do Ron. Participaram neste episódio Alexandre Freitas, Ana Alcântara, Ana Alexandrino, Carlos Antunes, Cecília Honório, Dina Nunes, Fernando Faustino, Heitor de Souza, João Moraes, João Pedro Almendra, José Fabião, José Luís Peixoto, Luís Branco, Luís Morgadinho, Luís Osório, Luís Varatojo, Paulo Pena, Pedro Carraca, Pedro Eloy Duarte. Ricardo Alexandre, Rita Godinho, Sandra Batista, Skal Jazz, Teresa Milheiro, Tiago Gomes e Tó Trips. A todas estas pessoas, muito obrigada. Segue Palmeiras, um Palácio em Revolução na tua plataforma de podcasts, deixa a tua avaliação
e envia os teus comentários. Palmeiras, um palácio em revolução. Esse podcast é uma produção da Muxirão Edições, que transporta vozes para comunicar a tua e a nossa história. Dá o like na sua plataforma de podcast preferida, acesse as nossas redes e o nosso site. Produção Muxirão Edições, com X.